Fala, pessoal. Hoje eu vim trazer aqui um fato muito interessante que eu sempre vivi, né? Sempre vivenciei na área de suprimentos, que foi a gestão de contratos. A gestão de contratos é o seguinte: a maioria dos compradores não sabe fazer. E tudo isso acaba acontecendo por um descuido na manutenção da nossa qualidade como comprador, né? A gente acaba imaginando que a gestão de contratos vai ser muito trabalhosa, que aquilo ali é coisa jurídica. Eu já ouvi muito falar sobre isso, que aquilo ali acaba se tornando muito algo jurídico, que você não tem muito conhecimento como comprador, e acaba ali você deixando de trabalhar dentro de uma gestão eficiente e estratégica de compras, porque você fica preso naquele movimento seu de só comprar o que vem para você. Ou seja, vem uma peça, você compra, vem um serviço, você compra, vem um projeto, você compra para aquele projeto, e você esquece de automatizar os seus processos de compras. Eu digo muito que automatizar, as pessoas acabam esquecendo também um pouquinho que automatizar quer dizer você colocar ali de forma automática certas situações. E quando você não transforma isso em projetos com uma certa sequência, você acaba ficando na linha tática, na linha operacional. Então, quando a gente fala em gestão de contratos, quando a gente fala o que é necessário para uma boa gestão de contratos, existe muita coisa que, por um descuido nosso, a gente acaba não trabalhando com isso. E dentro dessa linha, a gestão de contratos ela acaba sendo algo que administrativamente ela é bom, tanto para aquisição, quanto para a cadeia inteira de suprimentos e quanto para a cadeia de gerenciamento de projetos. Você dá mais visibilidade, ou seja, você cria o que a gente fala, né, de ciclo de gerenciamento de contrato, ou seja, o Contract Life Cycle Management, né, que consiste dentro de uma padronização onde você vai definir ali os cumprimentos e as obrigações que vão estar ali sendo feitos de maneira assertiva, né? Você vai definir o que é o contrato, você vai observar tudo aquilo que está se passando, você vai dar a importância de uma relação com o seu fornecedor de uma maneira muito mais proativa, ou seja, você vai evitar riscos. Quando a gente faz gerenciamento de contratos, a gente evita muito risco. A gente consegue mitigar ali os riscos, os litígios, né? A gente consegue controlar muito melhor os custos. Quando você tem uma visão de contratos, você trabalha o gerenciamento de custos de uma maneira muito mais efetiva, né? Você tem ali todas as etapas do contrato. É muito comum hoje em dia, quando eu pego para fazer alguma consultoria, é muito comum eu, por exemplo, observar que nem sempre todas as etapas do contrato estão sendo feitas. E ali existe um risco muito grande, principalmente para a empresa, né? Que coloca ali, né, dentro de uma linha, o comprador sem essa noção básica de gerenciamento de contrato. Então, quando a gente faz ali o gerenciamento de contrato, você precisa receber, né, meio que um manual de boas práticas, né, um manual de levantamento de todos os custos, de tudo aquilo que você está comprando, para você começar a perceber como que você pode interagir com aquelas compras spot dentro de uma linha muito mais abrangente, né? De uma linha que você vai ter ali uma capacidade de monitoramento muito maior. Então, quando a gente passa a perceber, né, quando você tem ali as etapas, você tem a clareza do ciclo de vida contratual. E quando você tem essa clareza, você acaba ali tendo etapas, né? Então, essas etapas acontecem exatamente para possibilitar as suas atitudes que vão ser ali em prol de uma automatização dos seus processos. Então, você vai ter ali as etapas de elaboração, de revisão, de formatação. Você formata o contrato, não é formatar no sentido de você colocar ali em ordem o contrato, mas é de uma maneira onde você vai formatar para a sua cadeia de suprimentos o que você vai precisar. Então, é muito complicado quem não tem essa noção de gestão de contratos, por exemplo, falar que é estratégico. Se nós, compradores,
estivermos pensando somente na ideia de fazer aquela compra de maneira spot ou de maneira pontual, e não é aqui em nenhum momento que eu não defenda isso. Tem que existir, claro. Às vezes você compra um produto que a sua empresa nunca mais, ou o seu negócio nunca mais vai precisar daquele produto. Então, para que fazer no contrato? Mas mesmo assim, pense numa situação também que você pode imaginar o seguinte: eu estou comprando esse produto, nunca mais eu vou ter a necessidade dessa compra. Mas esse produto não vai ter uma necessidade de uma manutenção, esse produto não vai ter uma necessidade de incorporar ali nele, dentro do ciclo de vida desse contrato, né, que eu tenho ali da compra desse produto, ele não vai ter ali 10, 15, 20, 30 anos sendo observado pelo fornecedor. Então, se eu coloco uma PO ali com uma simples, né, uma simples requisição de compras, com algo ali muito banal na minha parte de descrição de obrigações ali. Quando eu realmente precisar de algo valioso ali para aquele produto ou para aquele serviço, eu não tendo feito ali o contrato, acaba ficando muito difícil eu defender o que eu preciso. Então, essa formalização, inclusive dentro dessa clareza de vida de contrato, né, que você tem ali a execução, você tem a finalização, que é tão importante, ou seja, de tudo ali, quando você começa a trabalhar isso, é muito difícil eu imaginar fazer uma gestão de contratos sem eu observar todos o ciclo de vida daquele contrato. E você pode se imaginar o seguinte: quantos distratos, né? Qual foi a última vez que você colocou dentro de um contrato de maneira efetiva a linha de encerramento contratual? Eu vejo muito, acontece muito das pessoas falarem: eu sei fazer gestão de contratos e tal. E eu, quando pergunto sobre esse documento, que é o documento final onde você encerra a parceria com aquele fornecedor ou você encerra o ciclo daquele contrato, geralmente os compradores que não estão muito ligados nessa linha de gestão de contratos, eles acabam dando um branco, né? A tela azul, né? Poxa, não fiz aquele encerramento, não fiz o documento de encerramento e tal. E isso é muito complicado, porque isso gera risco. Então, quando a gente pensa em fazer gestão de contratos, a gente tem que saber isso. E eu falo também muito sobre a tecnologia, né? A computação hoje, a computação na nuvem, todas as partes de assinaturas que você vai poder ter dentro da sua linha de contratos, para que você possa não ficar baseado ali só em papel, né? Só naquela compra do papel, ou seja, você vai ter ali muita coisa além do que você pode imaginar usando a tecnologia. Hoje o blockchain está aí para absorver todo esse processo. Você vê aí o uso, né, da tecnologia sendo empregada pela Receita Federal cada vez mais. A Receita hoje tem um processo, uma certificação chamada OEA, que ela utiliza para ter fornecedores que passam ali por um escrutínio ali da Receita Federal. Ela obtém daqueles fornecedores ali um compromisso de uma parceria de longo prazo, onde esses fornecedores vão estar ali atendendo o processo da Receita Federal e eles vão ficar ali capazes de absorver toda aquela sua demanda com muito mais rapidez. Então, a Receita faz o que ali? Ela faz um contrato, ela faz um gerenciamento de contrato, entregando ao final, depois daquela parte toda de acessar os processos do seu parceiro, né, daquela empresa, ela faz a gestão de contratos, dando ali a garantia para aquele fornecedor que ele é um fornecedor, ou que ele é um cliente, que ele é um parceiro com possibilidade de ter aqueles avanços que a Receita ali vai te oferecer de maneira correta. Então, o uso da tecnologia hoje está muito presente quando a gente fala de gestão de contratos, né? E quando a gente observa isso, a gente tem que imaginar o seguinte: a gente precisa fazer essas revisões periódicas de termos acordados, a gente precisa imaginar que irão existir os imprevistos, vão existir ali a necessidade de aditivos, vão existir ali as atualizações, e quando você não tem essa gestão de contratos, você acaba ficando ali dentro de uma situação que pode invalidar
todo o seu negócio, pode invalidar aquele processo que você está fazendo. Então, quando você faz essa linha, você tem que ter algumas variações, né? Você tem que trabalhar em algumas modalidades que você pode identificar ali qual é a maneira, né? Qual é o fator que vai ali ter uma maior linha de adaptação junto comigo. Então, você pode ter ali o custo de taxa fixa, você pode ter ali o custo de taxa de incentivo. E isso tudo, quando você está trabalhando com gerenciamento de contratos, você trabalha muito em relação a isso. Então, quando a gente fala, né, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar com gerenciamento de contratos, você trabalha com preço fixo, por exemplo. Esse preço fixo vai ser trabalhado de uma forma onde você vai entender como você vai trabalhar aquilo, quais os custos que você tem ali antecipadamente. Você vai estar trabalhando ali com custos estimados antecipados, né? Quando você faz um contrato, por exemplo, de time material, você tem um contrato ali adequado ali para as requisições, né, que podem mudar ao longo do projeto. Então você vai trabalhar com esse incentivo. Vocês estão vendo que muito desses, quando a gente fala em gestão de contratos, precisa ter uma estratégia, inclusive, para que você saiba qual tipo de contrato você quer fazer. Não adianta você jogar simplesmente o contrato na mesa do fornecedor sem você imaginar qual é o projeto que você está inserido e como você vai estar trabalhando aquele contrato. Então, vocês podem ver que existem diversas maneiras de você trabalhar o contrato. Por exemplo, o contrato de custo fixo, mais remuneração. Neste caso ali, o fornecedor ele vai ser reembolsado por custos incorridos. Por exemplo, eu sou um fornecedor daquela empresa e eu preciso viajar, né, para fazer uma consultoria naquela empresa. Então, esses custos incorridos vão ser repassados, né, para o meu cliente, e além de receber ali uma remuneração, né, pelo serviço prestado. Então, você vê que é uma garantia para o seu fornecedor que ele vai ter aqueles custos reembolsados. Se você não faz isso, o seu fornecedor pode chegar no final e falar assim, olha, tem essa minha despesa que eu tive aqui e tal, e você ali ficar numa situação que você não consiga, porque o seu contrato foi feito de maneira equivocada. Você tem ali o custo mais percentual de custo, né? Que você vai observar, além de todas as justificativas, você vai observar que aquele contrato pode estar sendo feito, ou seja, tem muito aonde você vai organizar tudo isso dentro dos seus fornecedores, é onde você vai ter toda essa linha de gestão de contratos. Tem muitos outros contratos que eu não trouxe para cá, para esse nosso bate-papo, porque senão ficaria muito longo. Tem essa linha que eu estou falando, que eu comentei com vocês, são vários tipos de contratos que estão lá dentro do curso, que inclusive tem lá na To Be Supply, que é de gestão de contratos, onde eu passo, aí sim, eu passo todas as etapas de todos os contratos para vocês identificarem qual é o melhor contrato, qual é o melhor contrato para vocês. Então, se vocês quiserem, lá na página da To Be Supply tem esse curso, já está liberado, é um curso que tem muita procura exatamente para você entender sobre aquele contrato. Então, quando eu falo nesse curso, eu gosto muito de falar sobre essa parte de monitoramento e cumprimento dos níveis de serviço. A gente tem que trabalhar com contratos com SLA. Se você não tiver um SLA, ou seja, aquele acordo, né, de nível de serviço, você vai acabar perdendo a capacidade de você poder, inclusive, não só cobrar ao seu fornecedor, mas também ajudar a você e a ele a entrarem num acordo, num comum acordo, isso que é o contrato, né? Você está entrando num comum acordo, aonde você e o seu fornecedor, vocês vão entender qual é o momento de melhora naquele contrato e como você vai estar trabalhando na melhora daquele contrato, ou seja, tirando ali daquele contrato uma projeção negativa, né? Então, quando você trabalha com SLA, você não só obriga o seu fornecedor, né? Muitos fornecedores falam, tem SLA, isso é uma forma de me cobrar. Não, não é uma forma de te cobrar, é uma forma de entender como você está prestando aquele serviço e como você talvez possa melhorar, porque é uma necessidade minha de melhor e eu vou estar ali negociando com você.
contrato, gente, também não pode ser algo que você vai estar trabalhando com o seu fornecedor de uma forma sempre punitiva. E tem muita vantagem que hoje a gente observa dentro da gestão de contratos, chamado contratos eficientes, que vão além dos ganhos, né, na promoção. Você, quando tem aquele contrato, quando você faz aquele contrato de uma maneira muito efetiva, você trabalha na gestão de contratos eficientes e você agrega. Aquilo que você faz de contrato, você está agregando o seu processo em algo que você tem uma previsibilidade grande, você tem uma previsibilidade maior, né? E quando você faz isso, você observa tudo aquilo que você pode estar trabalhando. Por exemplo, acabaram de fazer uma pergunta aqui. No caso de uma compra pontual de um serviço em que precisamos enfatizar as garantias, é interessante gerar um contrato, não? Quando você tem ali um serviço que você precisa enfatizar as garantias, é absurdamente necessário que você tenha um contrato. Porque quando você tem ali um contrato de serviço que você tem várias garantias, ou seja, vários spare parts, né, vários produtos que vão ser agregados naquela peça, ou naquele serviço, ou naquele processo seu, é muito mais inteligente da nossa parte, como comprador, fazer um contrato do que você deixar numa compra spot, ou seja, numa compra só pontual. Então, faça sempre contratos quando você puder, para que você possa não ficar dependente de uma nova negociação. Quando eu falo em fazer contrato, gente, não estou aqui querendo falar nada de burocracia, tá? Exacerbada, porque existem momentos que você não precisa realmente de contrato. Mas existe, por exemplo, com essa pergunta, que é necessário você fazer um grande contrato, porque você acaba deixando esse contrato de uma maneira muito mais garantida, o seu processo muito mais garantido. Obrigado aí pela pergunta. Se quiserem fazer outras, eu estou aqui, mas estou de olho aqui nos comentários, tá? Então, quando você tem ali os ganhos na promoção, é muito importante que você tenha um contrato. Por exemplo, quando a gente fala, né, de contratos na redução de custos, né, que é, obviamente, um pré-requisito ali na gestão de contratos, nas automações de processos, você começa a utilizar ali contratos eletrônicos, você pode reduzir muito o custo e pode reduzir o custo de tempo que você estaria se obrigando a ter e obrigando a gestão, a sua parte ali da cadeia produtiva em ter. Por exemplo, se você não tem um contrato, imagina todas as vezes que você precisa aprovar uma grande compra de um valor alto, que tem ali na matriz de compra um valor um pouco maior do que tem ali na sua empresa, imagina quanto tempo que você vai levar isso. Gerência, coordenação, supervisão, diretor, diretoria e tal. Quanto tempo você... Então, quando você faz contrato, você reduz muito isso, porque você já vai pré-aprovar, você já vai estar ali mostrando que vai ser aquele ponto ali que você vai estar trabalhando, e ali você vai conseguir fazer a redução de custos, redução de erros. Quando você faz contrato eletrônico, você reduz muito o erro de você estar ali digitando algo ou recebendo um NCM equivocado naquele momento. Imagina você ter um contrato que você tem inúmeras peças e toda vez você tem que ali quase degladiar para você ter ali um NCM correto. Então, isso, quando você automatiza o banco de dados, é muito mais fácil você fazer, e quando você faz isso, você faz a automatização do tempo, né? A automatização da onde você vai redirecionar aquelas tarefas, que você vai trazer ali o benefício da segurança, né? E você, obviamente, vai aumentar muito a sua produtividade. E eu gosto muito de falar, né, sobre esses efeitos negativos de uma não gestão de contratos, né? Quando a gente fala os efeitos negativos, quando a gente mostra, você tem impactos financeiros, você tem disputas que você pode estar chamando ali de disputas judiciais, ou seja, você tem muita coisa que você pode evitar nesse contrato quando você faz ali, quando você insiste em formar contratos ali baseados dentro de plataformas de empresa, ou seja,
Tente sempre utilizar a sua própria plataforma, sempre tente utilizar a sua forma de trabalhar com contratos, porque é assim, quem não pode... É óbvio que se você não tem como não ter algo dentro do seu espectro ali, do seu processo, é óbvio que você vai ter que optar por isso. Mas cuidado para você não utilizar essas outras plataformas de contrato que você pode utilizar ali, tendo uma simples noção de gestão de contratos e fazendo, claro, a conexão com outras áreas. Jurídico é muito importante nós trazermos o contrato para a parte jurídica. O contrato é jurídico, né? Então não esqueçam de chamar o jurídico sempre que puder e sempre que você imaginar e estiver fazendo um contrato, o jurídico é muito necessário para esse processo todo. E porque ali você vai observar, né, os descumprimentos de prazo, você pode ter ali base, inclusive, para o seu acordo, base que você vai estar ali observando. E quando a gente fala nisso, o descumprimento de cláusulas, formalizações incompletas, isso causa um risco muito grande para isso, causa um risco muito importante para isso. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Como você está vendo a utilização da IA na elaboração dos contratos? Muito boa, muito boa. As IAs, elas são extremamente importantes. Agora, para você dar um comando, você precisa saber como fazer esse comando e o que você vai esperar daquele comando. Não adianta eu pegar um chat GPT e escrever lá no chat GPT, crie um contrato de compra de parafuso para a minha empresa. Óbvio que o chat GPT vai conseguir montar ali um esqueleto de um contrato muito pueril, muito rude, aonde você vai precisar adaptar, mas ele já vai te dar um norte, ele já vai conseguir ali trabalhar com que você talvez não consiga rapidamente, você vai ter ali o que eu chamo de clareza de pensamento. A IA, ela te dá uma clareza de pensamento. Hoje em dia, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A gente hoje tem várias IAs que fazem a nossa parte de montar uma apresentação como essa, né? Quando você se loga numa plataforma dessa e manda eles fazerem a sua apresentação, eu duvido, e ali tenham razão de me contradizer, que você vai montar aquela apresentação de PowerPoint, né, que você precisa de uma apresentação dentro de um Canva, que você não vai precisar mexer. Óbvio que você vai precisar mexer. Então, essas IAs, hoje, elas vieram exatamente para isso. E agora, além disso, eu estou falando de uma IA bem simples, né? O ChatGPT. Agora, existem IAs para gestão de contratos maravilhosas. Ou seja, os RPs hoje, SAP, TOTUS, outros RPs, eles já estão conectando as IAs, inclusive para elas observarem a literatura que pode ser agregada dentro ali daquela IA, dentro do RP, e ele te mostrar ali certos riscos que você pode ter ali dentro daquele contrato. Por exemplo, você joga o seu contrato, acabou de fazer o jurídico, tal, joga o seu contrato dentro ali do seu RP. Ele pode dizer para você o seguinte: está faltando aqui nesse contrato isso, isso e isso. Porque com base no histórico que você colocou dentro daquela IA do seu RP, ele pode estar dizendo para você que está faltando alguma coisa que você nem imagina. Então, isso é muito importante. Essa parte de você gerar tarefas. As IAs, elas já existem há muito tempo, e agora com esse nome que está sendo existido, mas elas já existem, por exemplo, quando a gente criou, né? Quando foi criado, por exemplo, os RPs, que tinham os robozinhos. Quem é da época um pouco mais antiga, a gente sabe que esses robozinhos eram exatamente a forma como você conseguia trabalhar de etapas para etapas sem seguir nada. E as IAs hoje estão fazendo exatamente isso de uma forma muito mais dinâmica. Ó, tem outra pergunta aqui. Deixa eu botar aqui, até para ficar melhor aqui a visualização. Esse aqui. Eu uso IA diretamente, inclusive, para apresentações. E as IAs nos poupam de um trabalho mecânico. O trabalho mental ainda é nosso. Parabéns pelo tema, Léo Barros. Léo, é exatamente isso.
As IAs, elas estão ali para ajudar. As IAs estão ali exatamente para que você possa montar uma linha geral, e eu estou falando montar, não identifiquem isso como algo da minha parte simplista, tá? Você monta algo bacana mesmo, você monta um projeto, mas você, com a sua experiência, vai refinar. Por isso que eu digo, o comprador precisa sempre estar estudando gerência de projeto, precisa sempre estar estudando e observando que a literatura, a parte acadêmica, precisa estar cada vez mais em dia para que você possa pedir a IA. A IA ainda não se conecta com o que você tem ali de vontade se você não der o primeiro comando. Eu não vou abrir o chat GPT e ficar olhando para a tela do chat GPT e ele identificar o que eu preciso. Ainda nós não estamos nessa, entendeu? Então, para que aconteça isso, você precisa estudar, não pare de estudar. Hoje, um dos grandes problemas que hoje estão acontecendo com as IAs é a péssima forma de escrita que está sendo colocada dentro das IAs, os comandos prompts, né? É a péssima forma de escrita que as IAs não conseguem nos dar algo de produtivo, algo que nós eu fiquei esperando sobre isso e a IA não me deu uma IA ruim. Observe a forma como hoje as pessoas estão escrevendo. Então, existe a necessidade de cada vez mais noção do que você quer, para que você possa pedir de uma maneira correta e aí sim você receber aquela informação. Não adianta você não conhecer do tema e chegar para uma IA e falar assim: gere um projeto de compra de carro, de frota de carro para a minha empresa. Aí, somente com isso, a IA não tem como te ajudar. Ela vai te ajudar de uma maneira muito simplista, que aí é você digitar no Google, que você vai obter, às vezes, até melhores informações. Então, precisa você ter a capacidade, por exemplo, de estar aqui hoje, ouvindo, discutindo, para que você possa, no seu prompt, na sua forma de conectar com as IAs, realmente escrever aquele prompt perfeito para você receber o que você está almejando. Então, quando a gente fala de gestão de contratos, a gente fala exatamente disso. A gente precisa aprender a saber o que nós estamos querendo exatamente para isso. E o contrato fala muito disso. O contrato, ele observa muito o trabalho, como que está sendo feito. Então, a IA, por exemplo, ela vai trazer ali a linha de não ter uma linha de prejuízo financeiro, ela vai estar ali observando qual é a virtude do encerramento, como você faz isso, como que você pode observar aquele ciclo toda de um determinado serviço, ou seja, quando a gente fala, né, sobre gestão de contratos, a gente fala muito desse uso do software, né, do Cycle Management, né, que é o CLM, dentro de uma versão onde você vai estar solicitando ali uma versão muito mais aprimorada, você vai estar ali dentro de um questionário intuitivo quando você faz essas análises. Então, é necessário que você tenha a capacidade de poder observar essa linha de usar algum software para você ter a informação ali, principalmente hoje do que a gente tem muito, né? Que são os dashboards. A gente precisa ter essa capacidade de entender e como transmitir aquela informação para quem está gerenciando. Então, hoje, esses softwares, né, de gerenciamento, eles já estão ali entregando muito a parte dos seus KPIs ligados aos OKRs. Eu comento muito dentro dos cursos que tem ali dentro da To Be Supply, né? Eu comento muito que se você não estiver focado em resolver, não tente saber. É muito simples isso. Eu estou me sentindo mal. Eu acho que eu estou com uma febre. Aí eu vou, boto o termômetro, eu consigo que a métrica, eu consigo que o meu dado. Qual é o dado? Realmente eu estou com uma febre de 38 graus. Se você parar aqui, de nada você gastou um tempo para saber que você está com uma febre. É igualzinho as métricas, os dados, por exemplo, de um contrato. Não adianta nada você ter dados, né, números
dos contratos se você não faz a ligação dele dentro dos seus KPIs. Lembra dos SLAs? Não existe nada mais de perda de tempo dentro do contrato que você ter os SLAs, que você obriga ali ao fornecedor a trabalhar dentro do que você imaginou, se você não faz o segundo movimento, que é exatamente ligar esses SLAs, ligar esses números com os KPIs, para que você tenha esses KPIs e não pare por aí, que é a mesma coisa. Eu tenho 38 graus de febre, eu sei qual remédio que eu vou tomar. Eu tenho um SLA, eu tenho números, eu liguei com os meus KPIs. Olha que bacana. Esses KPIs têm que ser ligados aos OKRs. Muita gente para nos KPIs. Eu vejo muita postagem, eu vejo muito comprador de primeiro voo que fala: eu tenho meus processos baseados em KPIs. KPIs não serve para nada. Não sei, joga fora os seus KPIs se eles não estiverem adaptados à estratégia da empresa. E se chama isso os OKRs, né? Os objetivos da empresa. Os objetivos que a sua empresa tem estratégica. Então, você vai trazer os KPIs para junto dos seus OKRs. Aí sim você tem algo estratégico. Aí sim eu medi a minha febre, aí eu sei qual remédio que eu preciso tomar, porque a minha área precisa, ou porque meu corpo está precisando, eu tomei o remédio. Eu fui estratégico com o meu corpo, eu fui estratégico com a minha empresa. Então, isso precisa ficar de uma forma muito assertiva dentro da linha de gerenciamento de contratos. E quando você utiliza essa linha de gerenciamento de contratos, você acaba observando, né, que esses contratos eles estão ali cada vez mais, ali sim, a gente fala das IAs, mas os contratos estão e são necessários que eles estejam cada vez mais em formatos digitais. Formatos esses que a complexidade daqueles contratos que, por exemplo, eu e o Léo, a gente trabalhou numa época que os contratos eram papéis, o contrato era de papel. Então, quando chegava aquele contrato de uma compra feita, por exemplo, para a pessoa que ia fazer o comissionamento daquele contrato, ou ele iria fazer a parte de uma linha que ele iria acompanhar o contrato, ele tinha que ficar lendo o contrato. Eu me lembro que era distribuído para cada gerente de projetos, ou o gerente de projetos entregava a cada comprador a gestão de contratos, ele era no A5, no formato, né, de papel A5, de uma forma que o comprador ficava ali lendo o contrato do projeto para ele saber como ele deveria agir dentro daquela compra. Então, aquela pessoa que, por exemplo, ele iria fazer o diligenciamento, eu já fui diligenciador, e eu tinha que ficar. Geralmente você era diligenciador de uma conta, né, de uma conta estratégica e tal, e eu fui diligenciador da parte de ferrosos, então eu lidei muito com a COSIP e tal, e eu tinha um contrato, o contrato daquele projeto que eu entrava naquela parte, da parte de materiais ferrosos e tal, e eu tinha que ler aquele contrato, e quando eu fazia o contrato, o comprador fazia o contrato com a COSIPA, ele me chamava porque ele tinha que emitir aquele contrato de maneira em papel, para que a gente pudesse. Então, hoje, os contratos digitais, não imaginem vocês fazendo mais contratos de papel, pelo amor de Deus. Contrato de papel é só para você mostrar num evento que foi assinado, alguma coisa nesse sentido, mas não existe mais isso. Hoje em dia, os seus contratos precisam estar nessa linha digital e você precisa, porque é muito mais eficiente. Você não trabalha com tanta ineficiência quanto é um contrato que você precisa ali, um contrato, às vezes, de 500 páginas. Então, ali, quando você faz essa linha de ferramentas genéricas, de documentos, você tem um ganho muito grande. Hoje, você quer imaginar o seguinte: Alexandre, minha empresa é pequena, tal, usa o Acrobat, ele é de graça. Então, usa outra ferramenta de PDF, que é de graça. Então, nisso é muito particular que você use sobre isso, sobre o uso da tecnologia. Ó, nesse tempo eu comprava, gerava aí o contrato e você diligenciava. Exatamente. Era um contrato de 400 páginas, que, gente, não é brincadeira, não é papo aqui, não. Era um contrato de forma de A5, encadernado, em espiral, que era deixado na mesa do comprador, na mesa do diligenciador, e você, às vezes, tinha na sua mesa
na sua mesa você tinha uns 8 blocos desses que você diligenciava, você começava a trabalhar nisso. Então, muitas vezes, você acaba hoje observando que ainda existe esse tipo de coisa, ainda existe a PO, que o comprador precisa que o cara assine ali. Isso não existe mais, que eu vou assinar ali e vou digitalizar. Gente, digitalizar não, você vai assinar digitalmente. Hoje já existe o .gov e eu fico impressionado que muita gente ainda não conhece o .gov para sua vida pessoal. Eu, se pudesse, se eu fosse uma pessoa que pudesse legislar, eu iria fazer uma campanha para acabar com o cartório. Acaba-se esse cartório, vem da nossa era quase medieval, vem de um tempo do Império. Olha que loucura isso! Eu preciso de uma parte no meio de um negócio entre eu e uma outra parte para que eu tenha essa figura horrorosa que custa milhões e milhões para as empresas até hoje que faça o meu movimento de cartório. Eu tenho isso absurdo, eu tenho horror, e eu fiz o meu doutorado, eu fiz o meu mestrado em cima de blockchain, porque essa era uma dor que eu sempre tive. Eu já fiz parte de empresa que você ficava até 11 horas da noite, meia-noite, com um cara do cartório dentro da sua empresa, carimbando o contrato, carimbando o POs e botando ali. Gente, isso é horroroso. O que você gasta hoje, vocês... Quem aqui já comprou um imóvel? Quem aqui tem um imóvel próprio? Vocês não sabem a dor que é você pagar tanta taxa para um cartório. Então, hoje, começa a se existir exatamente essa parte do .gov, de você estar sendo dono do seu processo. Então, quando a gente fala de contratos digitais, quando a gente fala de gestão de documentos, isso é para a nossa vida pessoal, tá? Comprador, isso é para a gente, para nós. Quantas vezes nós temos que assinar alguma coisa? Então, observe que você já tem isso pelo .gov, e isso é contrato digital. Os contratos digitais, exatamente como foi colocado, contratos digitais, eles buscam exatamente isso. Eles buscam gerar ali contratos com seus conteúdos e, obviamente, não faz mais sentido nenhum você imprimir contrato. Eu já fui, eu e o Léo, a gente já trabalhou em empresas que você tinha nos corredores da empresa, de um lado e de outro, aqueles armários cinza com aqueles gavetões, aonde aquilo ali... Na primeira semana da gestão do contrato, você já tinha todos aqueles corredores já tomados por documentos. E você tinha que ir em cada gaveta daquela, procurar nas pastinhas, né? Quem sabe que o que eu estou fazendo desse movimento, você procurar lá nas pastinhas aquele contrato, com aquela procuração, com aquele documento, e ai de você se perde um documento daquilo. Aquilo era fechado pelo jurídico, né? E bom que isso acontecia, fechado, ficava até uma pessoa do jurídico olhando, quando você ia lá pegar alguma coisa, ele ia junto, né? A qualidade, que... Imagina isso hoje em dia. Então, você, comprador, que não utiliza de gestão de contratos para sua empresa, isso é muito ruim. Isso é muito ruim ao ponto de você não estar fazendo uma vantagem competitiva para sua empresa. Então, quando você trabalha com isso, e você trabalha de uma maneira onde você precisa agir estrategicamente, é muito ruim. É muito ruim ao ponto de você não ter a formação de uma maneira estruturada e estratégica para a sua empresa. Então, quando a gente fala isso, existem diversas vantagens na utilização de gestão de contratos, existem diversos resultados que são possíveis, né, dentro dessa linha de custo de material, de perda de valor de processo, ou seja, muito isso na geração da inteligência dessa rotina de trabalho. Então, comprador, eu faço strategic sourcing. Se você não faz gestão de contratos, você não faz strategic sourcing. E outra coisa, strategic sourcing, eu já falei. Eu fiz uma trend, eu acho que eu fui responsável por essa trend que aconteceu 2 semanas atrás, que lá atrás, se vocês forem ver, dentro do blog da To Be Supply, eu tenho um artigo de mais de meses, né? Eu acho que já tem alguns anos, que eu falo que o strategic sourcing morreu.
E eu coloquei um artigo no LinkedIn algumas semanas atrás e virou moda, todo mundo falar sobre a morte do Strategic Sourcing. Que bom que eu lancei isso novamente no ar, porque o Strategic Sourcing já morreu há muito tempo. Mas ele morreu porque as pessoas não conseguiam mais trabalhar de forma estratégica. Elas não conseguiam entender que elas precisavam trazer números para dentro dessas compras, chamadas compras estratégicas. E hoje eu chego dentro das empresas, as empresas falam, Alexandre, nós somos Strategic Sourcing. E aí eu falo, me dê aí a relação de contratos que vocês têm amparados ali, e aí eu vejo uma pasta com 10 contratos e a empresa faturando bilhões, e a empresa tendo uma área de compras de 30, 40 pessoas. E eu faço, da onde que vocês tiraram que vocês são Strategic Sourcing? Porque você acha que sabe fazer uma RFQ? Porque você sabe fazer um pedido de compra automatizado? Não tem nada a ver, você não tem números, você não trabalha. Os compradores, eles têm um problema muito grande com matemática. Os compradores têm um problema muito grande com estatística. Pouquíssimos compradores sabem fazer análise estatística dos seus processos. E assim, gente, eu não vou dizer agora para vocês que precisa voltar lá para o segundo grau. É por isso que muita gente fala, né? Eu não sei por que eu aprendi o cateto da hipotenusa, não sei o que. Deveria ter aprendido quando você tinha tempo. Agora que você não tem, se conecta com alternativas como, por exemplo, MATLAB, onde você vai trabalhar estatisticamente os seus processos, para que você saia dali, daquele processo do estatístico sócio antigo, já caduco, né, que não tem mais ali valia nenhuma, para exatamente você fazer compras estratégicas com uma linha, tá? E o Procurement Orchestration. Eu coloco muito, o Procurement Orchestration é uma filosofia ligada à metodologia do Strategic Sourcing. E essa metodologia é muito importante para você gerenciar contratos, para você gerenciar números, para você saber exatamente qual é a dor da sua empresa. Não adianta nada você ficar lendo esses livros horrorosos de compras estratégicas que só te ensinam a fazer tabuada se você não sabe inserir isso dentro de uma conta um pouco mais rebuscada. A sua empresa não vai pagar para você o que você está achando que você merece se você não fizer algo a mais para aquela sua empresa. Então, o comprador hoje reclama demais nos grupos. Nossa, comprador está recebendo 3.500, 5.000. Tem comprador que não deveria nem estar recebendo isso. E, inclusive, tem comprador que ele já está sendo trocado, é o chamado change paper, é o comprador que está trocando papel. Então, se você é comprador e se você quer pleitear um salário melhor, que todos nós devemos trabalhar, sim, para buscar um salário melhor, faça algo melhor. Se você é daquele comprador que ainda está com aquela cabeça, vou ler o livro do Strategic Sourcing e vai melhorar minha vida, não vai melhorar a sua vida em nada. Não vai melhorar em nada. Porque você não sabe conectar uma coisa com a outra. Você está ali ainda olhando para uma tela de um RP, achando que tudo é complicado. Se você não está olhando aquilo de uma maneira de gestão, de uma maneira como você pode estar trabalhando ali, você vai estar recebendo 2.500, 1.500, salário mínimo, como a gente vê, e aí os compradores ficam chateados. Nos grupos, né? Poxa, estão pagando muito pouco. Vai ver aquele comprador que está trabalhando ali se ele não merece. Agora, calma lá também. A empresa não pode pedir um astronauta pagando, né, para alguém que está empurrando ali um carro de feno. Não dá para comparar. Aí eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que comprador que necessita exigir e que está fazendo ali uma exigência de um salário melhor, comecem a estudar mais para que vocês possam, ali sim, ficar mais aptos a receber isso. Agora, obviamente, tem empresa que essa empresa já está saindo do mercado. Empresa que hoje não valoriza o comprador e não dá capacidade e capacitação para aquele comprador ser algo melhor para a sua empresa, essa empresa está fadada a um sucesso. Vai quebrar. Vai quebrar, tem muita empresa que está quebrando. Ela está no auge que o dono tem ali o seu carro, a sua Mercedes, sendo sua Ferrari, não sei o quê. Você pode ter certeza que a empresa vai quebrar, porque ele não está conseguindo manter a gestão de contratos estratégicas por mais tempo. Então, assim, ainda
há o pensamento, né, de que Strategic Sourcing sejam as compras de itens estratégicos. Não é. O Strategic Sourcing é uma metodologia já ultrapassada. O Strategic Sourcing ali não é uma metodologia que possa ser usada hoje de uma forma sem você agregar algo a essa metodologia. Filosofia Lean, filosofia de Procurement Orchestration, né? A filosofia que vão te dar ferramentas que lá atrás já existiam, mas dentro das suas compras estratégicas. É isso que eu falo. As pessoas aí vêm para mim e vêm falar: você é o cara anti-Strategic Sourcing. Eu não sou anti-Strategic Sourcing, eu sou anti-metodologia que não vá para frente. E a metodologia de Strategic Sourcing puramente é uma burocracia. Eu dou o curso de Strategic Sourcing, mas todos os cursos que eu dou dentro do Strategic Sourcing, eu falo sobre Procurement Orchestration, eu falo sobre obtenção da estatística, eu falo sobre as filosofias Lean, Just-in-Time, Lean, Manufacturing, Lean Supply Chain. Eu falo sobre isso. Eu não falo sobre Strategic Sourcing, compras estratégicas. Eu acho isso uma perda de tempo. Quer fazer Strategic Sourcing? Faz com o estagiário. Estagiário de compra, vou te dar um livro sobre compra estratégica. Dá na mão dele. Quando ele acabar, você fala assim: agora esquece isso tudo. Vamos pegar o que você leu e vamos trabalhar de uma forma mais elaborada. Aí você vai trabalhar, que aquele estagiário vai sair já para um comprador. Quando você faz isso. E isso é gestão de contratos. Passa muito por dentro disso. Beleza, pessoal? Léo, obrigado aí pelas suas perguntas. Léo é um amigo de longuíssima data, um gestor de projetos maravilhoso, com um currículo absurdo. E olha, isso não foi combinado, não, tá? Eu estou ao vivo, então não foi nada combinado. O Léo é daquele profissional que você vê que ele está no mercado hoje, open to work, porque as empresas hoje ainda não acordaram, mas o Léo amanhã ele já não está mais open to work. Um excelente profissional de altíssimo gabarito. Se você olhar para o currículo do Léo, às vezes eu fico até com uma certa vergonha, mas Léo, obrigado aí pela sua participação. Espero que a gente se reencontre aí para a gente tomar um café e falar mais sobre compras estratégicas, como sempre foi o nosso foco, né? A gente trabalhou em compras estratégicas lá há uns 20 anos, mas deixa esse papo para a gente não ficar. Então, galera, obrigado por vocês estarem aqui. Deixem aqui nos comentários dessa live quais são os outros assuntos que vocês querem trabalhar, o que vocês querem aí que eu fale sobre diversas situações. Me sigam nas redes sociais, é só botar @2bsupply, tem o Instagram, todo dia tem uma matéria nova, no LinkedIn todo dia tem algo de novo, ou seja, tem muita coisa bacana. Dentro ali do site da 2bsupply, 2bsupply.com.br, estão todas essas lives, estão o blog. Eu todo dia, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, eu tenho um texto novo explicando alguma coisa, como que a gente pode sair do outro lado, ou seja, 2bsupply.com.br. E ali tem os cursos, exatamente esses cursos com a capacidade de enxergar algo mais dentro ali. Tem a filosofia Lean, tem o Strategic Sourcing com Procurement Orchestration, ou seja, compras estratégicas sempre, mas sempre agregando esses valores às nossas empresas e aos nossos processos. Beleza, pessoal? Nos vemos em outras oportunidades. Toda semana eu estou aqui fazendo essa linha com você. Espero aí que vocês estejam aí trabalhando para a gente ficar cada vez mais junto nesse processo. Léo, brigadão aí pela sua participação. Vamos fazer sim uma live junto, com certeza, meu camarada. Vai ser assim uma honra para mim fazer aqui um bate-papo com você, que vai ser assim, eu tenho certeza que vai ser um dos melhores bate-papos aí que eu já tive aí durante esses anos. Beleza? Gente, agora, como eu sempre falo para vocês, bora comprar. Tchau, tchau.